Bom dia, amados e amadas irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nesta manhã nós estamos diante do nosso Senhor para adorá-lo, para louvá-lo em espírito e em verdade, e também estamos propondo a estudarmos a palavra de Deus. Logo mais às 11 horas voltamos ao culto presencial na nossa igreja, nosso templo, para exaltação do nome do Senhor, mas também a nossa escola bíblica dominical continua ainda de maneira virtual ou online, conforme os irmãos preferirem dizer. E estaremos também, a partir de agora, desse primeiro domingo de novembro, ao modo presencial no culto, e este culto será apenas de manhã, é o culto matutino que nós teremos. Por enquanto nós não teremos ainda o culto vespertino, o culto noturno, como alguns preferem dizer, o culto contemporâneo, mas nós, nesse primeiro momento de estarmos restabelecendo as atividades na nossa igreja, nós só estaremos participando, ou melhor, tendo atividades, celebração, somente no domingo pela manhã, no horário das 11 horas, como já era de costume. Amados irmãos, nos meses passados, ou agosto, setembro e outubro, nós estudamos um pouco sobre a Igreja Reformada. Primeiro nós estudamos em agosto, só recapitulando, um breve recapitulação. Estudamos em agosto o presbiterianismo brasileiro, ou a chegada do presbiterianismo no Brasil. No mês de setembro estudamos um pouco, nos aprofundamos um pouco sobre a história da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. E em outubro nós estudamos aí, comemorando também os 503 anos da Reforma, acabamos estudando a Reforma Protestante de um modo bem geral, bem pincelado, mas nós estudamos. Agora, a partir do mês de novembro, estaremos estudando um pouco mais de doutrina, um pouco mais a respeito da liturgia do culto, ou liturgia no que se diz o âmbito da ordem do culto. Nós estaremos estudando um pouco de doutrina. Nós vamos aí o mês de novembro e dezembro estudarmos a respeito da ordem do culto, dos elementos desta ordem de culto. Vamos estudar item por item, vamos estudar um pouco do calendário litúrgico. Por que do calendário litúrgico? Porque as igrejas históricas, as igrejas reformadas ainda aderem e são adeptas a um calendário litúrgico. Peço para os amados irmãos acompanhar na Bíblia de vocês a carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1, que diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos fazer uma oração, nos preparando para esse momento. Ó Deus eterno, Pai de amor e misericórdia, nesta manhã nós estamos diante de Ti para estudarmos a Tua palavra, para aprendermos um pouco da ordem do culto, um pouco desta responsabilidade que é a liturgia de um culto. Que o Senhor possa estar nos abençoando na compreensão da Tua palavra. Tudo isso pedimos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus diz em Romanos, ou a Epístola aos Romanos, cartas aos Romanos: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Palavra de Deus, ou a palavra do Senhor em Romanos,
é escrita, é estabelecida para nós, para que o nosso culto seja racional. Que o nosso culto seja nós cultuando a Deus. O nosso estarmos diante de Deus cultuando-o verdadeiramente. Queremos, nesse primeiro momento, estudar sobre a liturgia, estudar o significado da liturgia, ou de liturgia, pelo menos, a etimologia e sentido primitivo da palavra, e o significado cristão da liturgia. A palavra liturgia é uma palavra derivada do grego, uma palavra que vem da raiz do grego letorios, letoria, ou seja, traduzindo de forma serviço ou serviço público do culto, ou compreende uma celebração religiosa pré-definida de acordo com as tradições de uma religião em particular. Pode incluir ou referir-se a um ritual formal elaborado como uma missa, como um culto, como uma celebração, ou uma atividade diária como as salats dos muçulmanos. A liturgia é considerada por várias denominações cristãs, nomeadamente o catolicismo romano, a igreja ortodoxa, as igrejas presbiterianas, igrejas batistas, luteranas e os anglicanos, como ofício ou serviço indispensável e obrigatório. Isto porque estas igrejas cristãs prestam essencialmente o seu culto de adoração a Deus. E através da liturgia. Para eles, ou para elas, para estas denominações, para estas igrejas, a liturgia tornou-se, em suma, no seu culto oficial e público. Amados, se a gente fazer um panorama do Brasil, de verificar no Brasil, andar para trás aí há 30, 40 anos, as nossas igrejas históricas, as nossas igrejas presbiterianas, luteranas, metodistas, eu vou falar mais do âmbito da nossa casa, o presbiterianismo. Nós tínhamos cultos extremamente litúrgicos. Era uma época que não tinha a tecnologia que nós temos hoje, nós não tínhamos os computadores que nós temos hoje, e os nossos pastores elaboravam as suas liturgias na máquina de escrever, e depois os boletins eram xerocados, ou anterior ao xerox, eram mimeografados. Quem é do século passado, estudou escolas do século passado, sabe do que eu estou falando. Mas as nossas igrejas nunca tinham e nunca deixavam de ter esta herança, não apenas de um boletim, mas de um boletim litúrgico, não um boletim como hoje muitas igrejas que você vai, tem um boletim, aí você pega, é mais um jornal informativo da igreja, não que não tenha que ter informações das atividades da igreja, de quem são os presbíteros, os pastores, da mesa diaconal, dos trabalhos, mas nós temos hoje boletins litúrgicos que são muito mais um jornal de propaganda, né? Eu já cheguei à igreja a ter até serviços ali descrito de irmãos, não que isso seja errado, mas o principal não tinha, que era a liturgia, esse serviço público, ou seja, para nós estarmos cultuando a Deus através de uma liturgia. Se você pega a igreja reformada de 25 a 30 anos para cá, ela começa a perder essa estrutura litúrgica. Começa a chegar o mundo gospel nas nossas igrejas. Não sou contra as músicas, não é isso, eu não sou contra as músicas, como se diz, contemporâneas, ou quem é de uma geração mais antiga como eu, dos corinhos, ou também dos cânticos comunitários, não é isso? Tudo é louvor.
né? Mas nós tínhamos uma liturgia completa. Eu venho do interior, de uma cidade pequenininha, do interior de São Paulo, onde que eu nunca tive preocupação e nunca me assustei quando eu fui para igrejas maiores, ou vim para São Paulo, e a minha igreja tinha um culto extremamente litúrgico, baseado dentro dos manuais litúrgicos, seguindo o calendário litúrgico, o ano A, B e C, as cores. Era uma igreja que proclamava o credo apostólico, né, que é da tradição reformada. Nós precisamos parar muito com essa ideia de falar que a nossa liturgia é parecida com a liturgia católica. Não existe isso. Existem liturgias. Existe a liturgia reformada e a liturgia romana, católica romana, como tem a liturgia ortodoxa das igrejas do Oriente, da igreja ortodoxa. São coisas completamente diferentes. São parecidas porque mantêm a mesma estrutura de um começo, meio e fim. Uma liturgia, ela tem que conter uma entrada, a adoração ao Senhor, a confissão, a proclamação da palavra, a afirmação de fé e a mesa do Senhor. A Eucaristia, e após a Eucaristia somos enviados. Queremos estudar aqui a estrutura normativa do culto. Queremos estudar com os amados irmãos esta palavra de Romanos, capítulo 12, verso 1. Porque o nosso culto, ele tem que ser racional ao Senhor. Hoje nós temos cultos que mais se parecem com shows, cujas performances se aproximam dos espetáculos oferecidos de uma clientela exigente de gostos refinados. Tudo muito bem elaborado para agradar o público. O espectador é quem deve receber toda a atenção, pois o culto é dirigido a ele e é ele que deve se sentir bem, confortável e sair do santuário, entre aspas, com a sensação de bem-estar e de ter participado de um espetáculo à altura das suas exigências. Toda a parafernália eletrônica e tecnológica deve ser buscada para servir a este público cada vez mais exigente. Temos percebido que o culto cristão tem estado longe do que era praticado pela igreja do Antigo Testamento, ou melhor, do Novo Testamento, a igreja primitiva. O centro do culto, que deveria ser Deus, está deslocado para outro eixo, que é a congregação. A razão do culto deixa de ser Deus e passa a ser o povo. Deparamos com uma terrível distorção. Deus, o personagem central do culto, passa a ser o espectador. Quando não passa a ser aquele que tem que servir. O servo tomando o lugar do Senhor e o Senhor tomando o lugar de servo. Com certas pregações avivalísticas, tidas como do Espírito Santo, onde que se exige de Deus, onde que se declara que Deus tem que fazer acontecer. Amados irmãos, nós estamos vivendo um momento muito delicado da história da igreja reformada. É a perca do seu significado, dos seus símbolos, é a perca da liturgia, ou seja, do serviço. Nós somos convidados como igreja a participar de um culto, de servir a Deus através de um culto, não o culto servir para nós.
É engraçado que muitas vezes nós encontramos irmãos que falam na segunda-feira: nossa, o domingo ontem o culto foi abençoado, cantou os hinos que eu gosto, os corinhos que eu gosto, teve bateria, não ficou aquele culto monótono. Eu gostei demais, o culto foi uma bênção. Aí você pergunta o que o pastor pregou. A pessoa não sabe o que o pastor pregou já na segunda-feira. Porque a pessoa estava tão intertida, estava achando que estava ali para cultuar a Deus, mas não. Ela queria se servir deste culto. Ou seja, que este culto tinha que ser de acordo com o seu pensamento e com a sua vontade. Quisera se a palavra de Deus falasse o contrário do que ele queria ouvir. Aí o pastor não serve. Mas a palavra de Deus, ela é viva, é para nós até hoje. Por isso que o nosso culto deve e tem que ser racional. Pois nós temos que aprender que o personagem, melhor dizendo, central da liturgia é Deus. É Deus que é o personagem central da liturgia. Não somos nós com as nossas características. Nós viemos para prestar culto a Deus, louvá-lo e adorá-lo. Muitas vezes as pessoas acham que a liturgia ela é engessada. A liturgia é engessada, tem litanias, tem leituras alternadas, tudo isso tem para uma didática, para que todos possam participar. Aqueles que são mais tímidos participam de uma leitura audível e coletiva, de uma oração descrita na liturgia, a pessoa dá os seus passos do aprendizado da oração, começa a ter significado a liturgia. A palavra liturgia, ela tem a sua o seu primórdio no grego. Depois o vocábulo liturgia, ele é formado, aliás, pelo grego, ele é formado por duas raízes. Leite, ou laios, povo, e urgia, trabalho, ofício. Significa serviço ou trabalho público. Por extensão de sentido, passou a significar também no mundo grego o ofício religioso, na medida em que a religião no mundo antigo tinha um caráter eminentemente público. O culto é público, então a liturgia, o serviço é para o público, ou seja, para todos estarem ali servindo e prestando culto a Deus. Na chamada Bíblia dos 70, a tradução grega da Bíblia, o vocábulo liturgia é utilizado para designar somente os ofícios religiosos realizados pelos sacerdotes, os levíticos, no Templo de Jerusalém. No princípio, a palavra não era utilizada para designar celebrações dos cristãos, que entendiam que Cristo inaugurara um tempo inteiramente distinto do culto do templo. Mais tarde, o vocábulo foi adaptado com o sentido cristão. Amados, a liturgia é o serviço público para a prestação de culto a Deus. Nós somos convidados a participarmos do culto ao Senhor. Culto do Senhor, culto ao Senhor não tem nomenclaturas, como nós temos algumas invenções hoje de nomenclaturas para os cultos. Não existe apenas o culto. Outro aspecto que nós vamos aprender no decorrer das nossas aulas, que não há momento para o louvor. O culto ele tem que ser todo dividido, ter o louvor em todos os momentos para a proclamação do Evangelho de Jesus, da adoração ao Senhor Deus. A todo momento tem que ter o louvor. Nós estamos fazendo
aprendendo e passando de forma equivocada a liturgia, a prestação desse culto do Senhor. Nós vamos aprender, amados irmãos, nessas aulas, cada passo do culto, para que serve, como que serve. Nós vamos entender até a dinâmica do ofertório. Nós precisamos rever de vez em quando a nossa história, a nossa liturgia. Talvez pareça que é chato, mas não é. Nós precisamos prestar um culto digno do que o nosso Deus merece. Pois Ele é Criador dos céus e da terra. É o que nós cremos como crentes em Cristo Jesus. Nós cremos como crentes em Cristo Jesus que o Senhor morreu para nos salvar. Por que não prestarmos um culto digno, racional a esse Deus? Hoje nós podemos analisar, eu amo liturgia, eu amo estudar liturgia. Se nós fazermos uma análise, não quero falar mal de nenhuma denominação cristã, porque é a forma litúrgica dela, tá? Não porque a forma litúrgica reformada é uma, a forma litúrgica neopentecostal, pentecostal é outra, a deles não presta, só a minha que presta. Não é isso. Quero deixar claro, bem claro isso. Mas hoje nós vemos e percebemos no mundo neopentecostal que a liturgia deles se perderam, se distanciaram do princípio básico que era a adoração a Deus. E hoje nós encontramos uma liturgia mais voltada dentro do meio pentecostal e neopentecostal, mais que se assemelha à liturgia das religiões afro, e muito menos do cristianismo. Precisamos ter este cuidado. De que formas estamos servindo a Deus? Aqui não estou falando de ritmo de música, não é isso que eu estou falando. Estou falando da estrutura normativa do culto. E por isso que nós, como Igreja Presbiteriana Unida, Igreja Presbiteriana dos Jardins das Oliveiras de São Paulo e PJO, temos que resgatar a liturgia. Já temos os nossos cultos da nossa comunidade em particular, eles já é litúrgico. Tanto no culto vespertino, quanto no culto matutino. Ambos os cultos já são cultos com uma liturgia para ser seguida, uma liturgia para levarmos a adoração e a contemplação do nosso Deus. A liturgia, ela tem as suas raízes. Ela tem as suas raízes lá no mundo judaico, lá na cultura judaica, lá no antigo Israel, no Antigo Testamento. Mas a liturgia é, antes de tudo, é o servir a Deus. É o serviço para o povo, para o público, mas para que esse público expressa a sua adoração ao Deus que ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida em abundância. Que o Senhor nos abençoe, amados irmãos, nesta semana. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Queria convidá-los, os irmãos, mais uma vez, para fechar os seus olhos e agradecer ao nosso Deus por esta manhã de estudo, de que Deus pôde proporcionar um aprendizado, logo mais estarmos presentes no culto matutino para estudar, para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus de forma com dignidade. E adorá-lo é algo muito gostoso. Orarmos ao Senhor, a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, é muito gostoso. Vamos, nesse instante, buscar o nosso Senhor em oração. Ó Deus eterno, Pai de amor, obrigado por mais um dia de vida. Intercedemos, ó Pai, nesta manhã, pela nossa aula que nós tivemos. Nós intercedemos pela vida dos nossos irmãos
que estão passando por momentos de dificuldades, de enfermidades, e também agradecemos pela vida daqueles que completaram mais um ano de vida, Pai, nesta semana. O Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Nos dê uma semana abençoada, uma semana na qual nós possamos compreender o teu amor, a tua misericórdia e compreendermos a liturgia, o serviço, o servir a ti, ó Pai, através do culto normativo, Pai. Sustenta-nos no teu amor, na tua misericórdia, em Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que os amados irmãos tenham uma santa e abençoada semana na presença do Senhor. Semana que vem nós teremos aula com o reverendo Carlos Alberto, que estará dando continuidade a esse assunto sobre a liturgia, o servir a Deus através da normativa do culto. Que todos, mais uma vez, que todos os amados e as amadas tenham uma semana santa e abençoada. Amém.